Bem-vindos à terceira parte de A Arte da Guerra para pedirmos ao embaixador Seixas da Costa que nos fale da forma como viu este problema que acontece há algumas semanas no Reino Unido, nomeadamente a forma como o governo de Rishi Sunak quer gerir a questão da imigração ilegal que entra no país e, de repente, a forma que resultou do facto de um ex-jogador, Gary Lineker, ter resolvido tomar uma posição sobre o assunto enquanto quadro da BBC, o que terá motivado a sua demissão. Como é que o que é que acha de tudo isto, embaixador, sendo certo que acaba de nos confessar que chegou a ver o Gary Lineker a jogar em campo? É verdade, Gary Lineker, para começar por aí, é talvez o mais correto jogador de futebol de Inglaterra. Era um homem que em campo tinha uma correção. Um dia um árbitro deu-lhe um cartão encarnado e foi um escândalo em Inglaterra, porque foi considerado que era a primeira vez que Gary Lineker era expulso. E era um homem com um comportamento extraordinário. Foi jogador do Everton e foi jogador do Tottenham. Eu vi-o jogar como jogador do Tottenham e vi-o jogar numa Cup Final em Wembley, e depois foi para treinador para o Japão. E é uma figura muito respeitada no Reino Unido e era um comentador semanal do Match of the Day, que era um programa da BBC, o jogo do dia, e ele é um comentador muito respeitado, muito equilibrado. E teve uma reação, eu diria uma reação ética, relativamente ao surgimento no quadro das novas medidas para travar a imigração criadas pelo governo britânico, em particular tituladas, pela ministra do Interior britânico, Suella Braverman, que é uma mulher da ala direita, eu diria mesmo da ala radical direita dentro do Partido Conservador, também e chegou a ser candidata à liderança do Partido Conservador. Exatamente. E no fundo é uma caução, convém dizê-lo, da ala direita dentro do governo de Rishi Sunak. E portanto, tem ali um papel importante. Ela própria já tinha sido ministra anteriormente, tinha aliás confessado um erro sob o ponto de vista ético, que no entanto não afetou a sua possibilidade de ser reconduzida. E o que é que aconteceu? O governo britânico decidiu apresentar um pacote de medidas no sentido de restringir a imigração. O governo britânico vive permanentemente sob pressão da opinião pública relativamente à presença de migrantes estrangeiros e ao acolhimento de migrantes estrangeiros que atravessam o Canal da Mancha, e por isso mesmo, aliás, esta semana mesmo, Rishi Sunak e Emmanuel Macron fizeram um acordo no sentido de criar maiores dificuldades à travessia da Mancha, financiando o próprio Reino Unido dentro da França um centro para controlo disso mesmo. Nós sabemos que as migrações e a rejeição à imigração intensa foi algo que esteve na base, por exemplo, do Brexit. Exatamente. Há apenas um pequeno pormenor, e eu sei que é difícil abordar esta questão sem meter o pé no politicamente incorreto, mas eu vou abordá-la com todo o cuidado. Rishi Sunak é indiano. Suella Braverman é indiana. Não contam para a cota da imigração. Isto é, o conceito de imigração no Reino Unido não tem a ver necessariamente com as pessoas que vêm do Império Britânico, do antigo Império Britânico, com as pessoas que vêm da Commonwealth. Só conta para os outros. O que significa que se torna até um pouco bizarro ver na bancada do governo duas pessoas de origem indiana, e que são britânicos a 100%, rejeitando a vinda de estrangeiros, que alteram o equilíbrio étnico no Reino Unido. O que significa que a pressão, digamos, da Commonwealth faz com que a Commonwealth não conte para esse número. E mais do que isso, essas pessoas, vê-se agora, acabam por ser mais papistas do que o Papa, no tocante à entrada de estrangeiros. Esse problema da presença dos estrangeiros é um problema muito sério, é um problema que neste momento divide a opinião pública britânica.
Acontece, no entanto, que aquilo que foi a decisão e a proposta que está em cima da mesa, que passou no Parlamento em primeira leitura, poderá ter algumas reticências na segunda leitura, é de uma violência relativamente às crianças e às mulheres que provocou um grande choque ético no Reino Unido e moral. E Gary Lineker, que é uma voz pública importante e que não está ligado a nenhum partido, aparentemente, que eu saiba, teve essa reação e disse uma coisa muito grave num Twitter que escreveu, e às vezes as coisas nos Twitters têm uma implicação forte, disse uma coisa importante, disse, parece uma medida quase da Alemanha nazi. Aquilo que o governo e a BBC, que é o patrão de Gary Lineker, decidiu afastá-lo. O escândalo pelo afastamento de Gary Lineker foi de tal ordem que Gary Lineker já regressou e a BBC já o reintegrou. Isto, de certa maneira, abalou também um pouco a legitimidade daquilo que foi essa proposta do governo. Faço-lhe só uma última pergunta muito rápida, que é só paralela a esta questão, mas gostava de ouvir a opinião do embaixador. Parece-lhe razoável que uma instituição como a BBC, uma instituição pública de comunicação social, tenha no seu interior leis, eu ia dizer éticas, talvez me pareça que o melhor seja usar a palavra não éticas, que implicam estas posições face às pessoas que trabalham na instituição? António, eu agora aí, digamos, chamaria a mim mesmo também o facto de ter sido membro do Conselho Geral Independente da RTP. A RTP está nessa mesma posição. Exatamente. Se uma pessoa no quadro, há limites relativamente tem que haver um controlo qualquer no sentido de uma reação perante algo que passa um determinado limiar. A grande questão está a saber qual é o limiar. Nós temos esse mecanismo aqui numa estação pública como é a RTP, que não é uma estação do Estado, convém dizê-lo, é uma estação pública, é paga pelos dinheiros dos contribuintes e tem obrigação de manter um determinado padrão. Resta saber é quando é que isso passa um determinado limite e infringe. O Reino Unido a BBC considerou que aquilo tinha passado um determinado limite, já reconsiderou, mas há um limite relativamente àquilo que um jornalista pode dizer ou que um colaborador pode dizer no quadro de uma televisão, nomeadamente uma televisão pública. Tem que haver esse limite. A questão está em saber onde é que está esse limite. E essa é que é a discussão. Muito bem. Obrigado, embaixador. O programa fica hoje por aqui. Continuem a acompanhá-lo no podcast que encontram nos sites do Jornal Económico. E até a próxima.